Seja bem-vinda, mulher Lua. Eu sou Vanessa Guzmão e esse é o podcast da Lua Interior, com raízes profundas no Café Literário Itália. Entre, esse é seu espaço de alquimia feminina. Esse é o episódio 7 do podcast A Lua Interior. E hoje eu abro com muita felicidade uma nova série aqui no canal. A Biblioteca da Lua Interior. Livros que despertam Selvadia em nós. Essa série nasceu do meu desejo de compartilhar com vocês os livros que me acompanham em momentos importantes da vida. Livros que me sustentam, me confrontam e me ajudam a entender as dores e as transformações que tantas mulheres vivem. São livros que falam de travessia, de feridas, de potência. Livros que reativam a força da nossa Selvadia, essa mulher que resiste, que sente, que rompe padrões e escolhe um caminho mais verdadeiro. Você já fez o seu reencontro com Selvadia? Se ainda não, volte alguns episódios, porque você vai se sentir diferente. E o livro que abre essa série não poderia ser outro. A Jornada da Heroína, de Maureen Murdock. Um livro que nasceu a partir de uma pergunta profunda. Por que a jornada do herói não dá conta da história emocional das mulheres? E é a partir dessa pergunta que Murdock fez que ela traz o seu percurso. Eu queria acrescentar que eu tenho várias reflexões a respeito dessa questão que ela traz. Hoje eu vou trazer a visão dela a partir da jornada do herói e como ela criou a jornada da heroína. Nos próximos episódios eu vou me posicionar sobre o que eu penso do trabalho que ela fez. De qualquer maneira, é um trabalho que eu admiro muito, porque ela vai traçar esse percurso da mulher que, ao tentar vencer no mundo estruturado por valores masculinos, precisa romper com o feminino. Inconscientemente, ela vai acumulando conquistas, mas acaba se sentindo vazia por dentro. Então, a jornada da heroína começa com essa ruptura e só encontra sentido quando há reconciliação. Primeiro, com o feminino esquecido. Depois, com o masculino ferido dentro de nós. Ao longo desse episódio, eu vou compartilhar com vocês os principais pontos dessa introdução. E também vou costurar esse caminho com os 12 arquétipos do feminino que eu trabalho nas minhas mentorias. Essa abordagem dos arquétipos não segue o modelo que ficou mais popular. Na verdade, ela nasceu das formações que eu fiz aqui na Itália, com uma autora que eu admiro profundamente e que eu vou trazer também mais adiante nos próximos episódios da biblioteca. Então, a minha leitura dos 12 arquétipos do feminino foi profundamente inspirada por 2 mentorias que eu fiz com a escritora italiana Marina Pieri, autora do livro Heroine. Ela conecta os arquétipos à jornada da heroína através das personagens femininas das séries de TV. E esse trabalho parte de uma visão consistente, atual e profunda da construção simbólica da mulher e do seu imaginário coletivo. Mas hoje eu te convido a ouvir com calma, com o coração aberto, essa introdução à jornada da heroína. Porque talvez você também tenha tentado ser forte o tempo todo,
Talvez você tenha se afastado de partes suas para dar conta da vida. E talvez esteja na hora de voltar. Não para ser como antes, mas para se reconhecer de um jeito novo. E é o momento agora de curtir esse vídeo, fazer os seus comentários se você já ouviu falar deste livro e enviar para uma amiga. Isso me ajuda muito e eu te agradeço profundamente. Vamos lá? O livro A Jornada da Heroína, da psicoterapeuta Maureen Murdock, nasceu de um incômodo real. As suas próprias pacientes. Ela tinha sido aluna de Joseph Campbell e percebeu que a tão famosa jornada do herói não dava conta da história emocional das mulheres. Na visão dela, Campbell falava de aventura, conquista, superação, mas não falava de corpo, de dor, de cicatrizes. Não falava da mulher que precisou se desconectar da própria essência para caber num mundo que não foi feito para ela. E é por isso que Murdock traça uma jornada diferente. A jornada da heroína, feita de 10 etapas e que começa com a ruptura. A mulher que se afasta do feminino. E muitas vezes, e eu posso garantir para vocês que é assim, ela se afasta da própria mãe, da intuição, da sensibilidade para sobreviver. Essa mulher passa a vestir armaduras, conquista reconhecimento, aprende a controlar tudo ao seu redor, ou pelo menos acha que está controlando. Mas lá na frente, algo quebra, porque a alma cobra a presença. Isso me chamou muita atenção lendo a introdução do livro, porque a autora conta que começou a receber muitas pacientes que tinham conquistado muitas coisas na vida, ou seja, o que o mundo lá fora, a sociedade, a família, a cultura considerava que era prosperidade, que era vencer na vida. Porém, as mulheres chegavam no seu consultório vazias, tristes, e se perguntavam: mas eu fiz tudo o que era para ser feito? Por que eu não estou feliz assim? Por que vem essa tristeza, essa angústia que me invade? Então ela percebeu que é neste momento que começa o verdadeiro caminho de volta. Primeiro, a reconexão com o feminino esquecido. E depois, a cura do masculino ferido dentro de si. E eu digo para vocês, antes dessa percepção profunda, eu não achava que eu não me enquadrava. Eu sempre achei que o meu masculino era curado, afinal eu sempre fui uma mulher sensível, uma criança sensível, e achava que isso não acontecia comigo. Só depois, fazendo as minhas pesquisas e estudando profundamente esse assunto do feminino ferido, eu fui entender, nossa, como eu não enxerguei isso antes. O meu feminino está completamente ferido. E ao longo desses episódios eu vou contar para você pedacinhos da minha história também. Neste momento eu te convido a escrever aqui. Você se reconhece nisso também? Você sabe que o seu feminino está ferido e, em consequência, o seu masculino também? Porque eu vejo essa jornada todos os dias nas mulheres que acompanho. É por isso que esse livro eu escolhi para abrir esse episódio, para abrir a Biblioteca da Lua Interior, porque eu estou ali no dia a dia acompanhando mulheres que sentem que fizeram tudo certo, que trabalharam, que cuidaram de todos, que seguraram a vida inteira nas costas. Mas um dia se olharam no espelho e disseram:
Quem sou eu? Por que eu não estou feliz? Eu não me reconheço mais. Então esse livro nos ajuda a dar nome a esse vazio, a reconhecer que não é fraqueza. É um chamado de volta. Essa é a beleza. E nos próximos episódios eu vou te mostrar como essa jornada aparece na prática, nas 10 etapas, nos arquétipos que nos atravessam, nas personagens com quem nos identificamos ou não, e nos possíveis caminhos de reconstrução do nosso feminino curado. Porque, amadas mulheres luas, vocês estão aqui comigo em um espaço seguro. A jornada da heroína me tocou profundamente porque ele fala de algo que poucas pessoas têm a coragem de dizer em voz alta. E é isso que eu te convido a fazer aqui agora comigo. Muitas mulheres só conseguiram sobreviver na vida rejeitando partes essenciais de si. Eu me reconheço nisso. E você? E quais são essas partes? A sensível, a intuitiva, a que precisava chorar, a que sentia demais. E mais o quê? Coloquem aqui para mim nos comentários qual parte de vocês tiveram que se desconectar para sobreviver. Porque desde cedo, mulher Lu, aprendemos que ser mulher era perigoso, frágil ou insuficiente. E que para sermos aceitas, respeitadas ou simplesmente ouvidas, a gente precisou se afastar de quem éramos. Cortamos vínculos com o feminino, com a mãe, com o corpo, com a ciclicidade, com a emoção. Todas nós vivemos isso, de não sabermos a importância de estarmos ligados aos nossos ciclos, rejeitamos a nossa menstruação e tudo o que vem com ela. Isso foi chamado de feio, sujo, horroroso. Nós vestimos armaduras, aprendemos a não depender de ninguém, a seguir em frente, mesmo sangrando por dentro. E por um tempo, por bastante tempo isso funcionou, hein? Conquistamos espaço, sustentamos famílias, fizemos tudo o que disseram que uma mulher forte faz. Mas, lá na frente, algo quebrou. Muitas mulheres chegam até mim nessa hora. Como eu estava dizendo antes, elas dizem, eu fiz tudo certo, mas me sinto vazia. Eu não aguento mais ser forte. Eu não me reconheço mais. Para mim veio em forma de depressão profunda, como eu contei para você no início desse podcast. E é justamente disso que Mary Murdock fala. A jornada da heroína, queridas, não é uma fantasia mística. É a história de quem teve que se masculinizar para ser aceita. E um dia percebeu que não sobrou espaço para respirar. Que venceu por fora, mas se perdeu por dentro. Esse livro fala sobre essa ruptura e sobre o caminho de volta. Não para ser como antes, mas para integrar o que ficou de fora. E é isso que nós vamos trabalhar nessas 10 etapas. Primeiro, a reconexão com o feminino rejeitado. E depois, a cura do masculino ferido. Eu abro essa série com esse livro porque ele explica com clareza e coragem o que muitas mulheres vivem sem saber nomear. E talvez, se você está ouvindo isso agora, também esteja sentindo esse chamado, o de voltar para si, sem culpa, sem máscaras, sem armadura. E se você se identificou com esse episódio, coloque aqui, curte esse vídeo, faça os seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal. Isso ajuda muito que a nossa força feminina seja resgatada. Gratidão por estar aqui, Mulher Lua.
Eu sou Vanessa Guzmão e essa é a Lua Interior.